Então, vamos lá, senhores. Minha resposta a algumas indiretas que o Mundo Moura enviou, mas já meses atrás eu não sabia, né? Não acompanho aí mais tanto o canal dele. E ele falando ali sobre a questão da, da imagem, em algum momento falou, acho que porque eventualmente ele fazia os vídeos de lado, né? Não, mas aquilo não era por estética, era mais por uma conjugação da cadeira, né? Como se eu quisesse mostrar o meu perfil. Eu nem me acho tão bonito, inclusive. Mas a minha cadeira vira, às vezes eu acho mais confortável ficar de lado. Não por conta de perfil de imagem, por conta da disposição da cadeira ali, eventualmente até é mais confortável para mim, não para ficar sentado de lado, né? Não para ficar mostrando o perfil do meu rosto na câmera, né? Uma vez que eu filmava os vídeos na câmera do computador. Então não é isso, que besteira. Ok. Outro comentário que eu vi ele fazer sobre a questão ele faz uma questão do gato que caiu da árvore, né? Se eventualmente a minha pessoa não faz sentido, né? Como também já dito no canal, porque o gato representa de alguma forma o Egito. Eu poderia ter alguns contatos com pessoas que poderiam representar esse país de alguma forma, só que eu não concordava com as práticas, portanto não caracterizando aí essa nacionalidade, até onde eu sei, porque depende do meu efeito volitivo. Não havia efeito volitivo. Mesmo em relação, se você for considerar ali outras coisas ali, outras, de repente até algum, vamos dizer, algum parentesco com alguém de Israel, vamos dizer, não no sentido genético, mas no sentido de concordar com algumas práticas, também não, porque eu não aplicava os mandamentos. Então, se é isso que se quer dizer, porque ali o José teve 2 filhos egípcios, né? Então poderia tentar fazer uma assimilação com isso, só que era mais ou menos porque eu não aplicava os mandamentos, nem concordava com a aplicação deles, então não sei se isso era muito aplicável no primeiro momento, e mesmo na questão do Egito, menos ainda. Né? Não concordo com muitas coisas aí dessa nação, e eu não sei se haveria realmente esse liame no caso ali da, da tribo efraimita, vamos dizer assim. Né? Ou manacita, não sei, que seja, uma das duas, né? Ou que de alguma forma caracterizasse como filho de José. Ali, mais ou menos, só que fica estranho, porque na questão mandamental ali fica meio complicado. Tá, então é meio difícil caracterizar isso. Então vamos lá. Outro comentário foi a questão da árvore. Aí acho que é um comentário um pouco perigoso. Pode não ser que tenha nada a ver comigo. Estamos verificando capa espiritual. Não, então não é bem isso, porque na verdade algumas repercussões ainda ocorrem. Né? O que acontece? Houve ali que o gato cai da árvore, já não pode ser o gato. Mas a árvore em si. Sim, há a representatividade sobre a questão da árvore, e eventualmente levar as pessoas num estado alto, num plano alto. Ou eu levar as pessoas ali num plano vamos dizer, de salvação, e talvez até num certo êxtase espiritual e mesmo de segurança. Bom, plano alto é aquela coisa. Porque como plano alto, se eventualmente as pessoas continuavam tendo dificuldades aqui, eu dava um pouco de animação e um pouco de motivação para as pessoas. Né? Então, sobre a questão da salvação, eu apenas repeti o Novo Testamento. Aliás, o que o outro pregador também fazia. Né? Então, não vejo nada muito exagerado em relação a isso. Não sei se exatamente em relação à salvação, mas em relação ao Novo Testamento, vários argumentos. Então justamente, se o outro pregador pregava ali o Novo Testamento, é porque entendia-se pela validade do mesmo. Né? E, na verdade, também, cada um é responsável por aquilo que fala. Eu não sou responsável pelo ministério inteiro. O outro pregador é responsável por aquilo que ele fala. Né? Até onde eu lembro, falava-se em salvação. Ele também falava em salvação. Posso estar errado agora, até onde eu lembro, se falava em salvação de cruz e tudo mais. Eu não era o único que falava sobre isso. Embora haja efeitos espirituais verdadeiros a partir disso. Então, nesse primeiro momento, em relação aquilo que eu já venho explicando no canal ultimamente,
relação à questão da árvore, é estranho, porque eu nunca me sugeri como caminho a verdade e a vida. Eu não era o caminho. E justamente o que o Nando Moura fala é que os locais altos seriam, eventualmente, transitados ou seriam levados por essa questão dessa árvore, que seria um caminho para os locais altos, vamos dizer assim. Como se eu sugeri o caminho como sendo Cristo e eu sugeri o caminho como sendo Deus. E se eles fossem, vamos dizer, diferentes um do outro, eu sugeria dois caminhos. E não eu como um terceiro caminho. Então, que árvore é essa? Então tem essa também, calma aí. Né? Eu sou um caminho, uma árvore na representação que faz sombra contra o sol, mas espera aí, eu sou um caminho que fala de outros caminhos, então como é que eu sou um caminho? Né? Eu não sou o caminho, a verdade e a vida, eu nunca disse isso. Então tá meio estranho isso daí, né? Eu estou sugerindo um caminho, eu estou sugerindo uma árvore. Eu, por si só, não sou árvore. Mesma comparação do avião, eu não tenho como eu ser o piloto. Eu estou induzindo que as pessoas falem com o piloto. No máximo, eu sou ali um comissário de bordo. Ou uma comissária de bordo, como você preferir, no sentido espiritual, claro, não no sentido no sentido de orientação sexual, estou dizendo na comparação espiritual. Né? É isso. A árvore, eu levo no lugar alto. Mas como é que eu levo no lugar alto falando de quem leva no lugar alto? E aí ele entra num outro problema, né? Numa outra problemática, ele fala sobre a questão das... Depois, não sei o que, estava se referindo ao Moura, depois volta a ser cristão conservador. Não, eu estava sugerindo eventualmente a Cristo para que as pessoas acreditassem, não eu. Para que as pessoas acreditassem em Cristo, para que fosse evitada a questão do sacrifício de pessoas se eventualmente ocorresse. Porque eu tinha medo, eventualmente você vai, de repente, desobedecer aos mandamentos, você pode se dar mal em alguma área por causa do pecado. Então, de repente, é melhor acreditar em Cristo. Foi isso que eu falei. Eu não disse que eu teria retornado a essa fé. Não colaria comigo, mas se eventualmente é a questão de precisa-se fazer isso para que as pessoas não sofram, né? Eu digo que elas devam acreditar em Cristo. Até onde eu lembro foi o que eu falei. Não falei, voltou a ser cristão conservador, não. Não. Falei, então vamos sugerir isso. Vou acreditar que Cristo pode ter esse efeito. Não acreditar que a melhor forma de obediência a Deus é Cristo. Não, isso, nada disso. Não acreditei nisso aí, não. Não é isso que eu quis dizer. E pelo que eu lembro, nem isso que eu disse. Então tá, ok. Eu não voltei à prática dessa fé, né? Até onde eu lembro, não. Tá. E daí fala sobre a questão, que também são argumentos meio próximos, né? Fala sobre a questão dos locais altos, então, portanto, que essas pessoas, de alguma forma, precisariam de algum tipo de resgate. Por estarem nos locais altos e não conseguiriam descer. Pois é, mas aí vem outro argumento. Eu não sabia que elas estavam nos lugares altos. Aliás, esse é um argumento que eu fiquei sabendo há pouco tempo, inclusive. Né? Eu sabia que eu poderia libertá-las mais completamente ainda com a questão dos mandamentos. Isso eu fiquei sabendo. Aí já estou sabendo disso há mais tempo. Agora que as pessoas se mantêm nos lugares altos e elas eventualmente precisam descer para resolver situações, mas eu não impedi. Primeiro, eu nem sabia disso. Eu não impedi que fosse feito isso. No primeiro momento, eu acho que eu não teria nem condições de ajudar nessa descida, vamos dizer assim. Então, assim, resgate. Não, qualquer um pode resgatar. Justamente o argumento da substitutividade, mas eu já falei, se for substituído, não precisa de mim. Vai se pegar uma pessoa que tem melhor capacidade para falar sobre a questão mandamental? Tudo bem. Qual é o problema? Eu preciso me capacitar para isso. Como é que eu vou falar isso? Eu, se de repente falasse isso, falaria até sem muita certeza. Não que eu hoje também seja a pessoa mais fiel do mundo, mas naquele momento menos ainda. Que eu ia falar uma coisa em dúvida, ia ficar estranho, entendeu? Então, se eu for substituído por uma pessoa que tivesse mais conhecimento sobre isso, ou mesmo mais obediência, blá blá blá, no bom sentido, né? Blá blá blá, digo etc. E blá blá blá, né? Por mim não tem problema. Mas as pessoas vão ser resgatadas. Não, tudo bem. Agora, se eventualmente não houve essa substituição e ninguém fez isso, é porque não precisava. Né? Então, não podem cobrar de mim. Né? Eu acho importante, mas quando era para eu fazer? Em 2020 era justamente essa questão inicial, estava aprendendo coisas novas. Em 2021 ainda havia a questão
Porque há duas visões bíblicas. A visão bíblica de que não se deve fazer isso porque você estaria, não sacrificando, estaria lançando uma dificuldade grande na vida das pessoas, mas há também a visão do profeta Isaías. Né? Visão não, tipo, visão no sentido de opinião. Ou, por mandato de Deus, no sentido de dizer assim, falar sobre lei e testemunho. Né? Então, eu só acho importante. Agora, sobre a questão do resgate das pessoas, eu não impedi, eu não sabia que elas estavam nos lugares altos. Esse argumento é um argumento que eu estou vendo há pouco tempo, inclusive estou trabalhando com ele há pouco tempo, que elas queriam voltar para o lugar baixo. É um argumento que eu não conhecia. Eu trabalho mais com a questão da libertação. A libertação que elas tinham era parcial. Mas elas estão nos lugares altos. Não faz sentido, porque elas vão continuar na Terra tendo dificuldades. As pessoas ali que eu atendi, não todas talvez passem dificuldades, outras conseguiram, de repente, serem mais felizes, ou em Cristo, ou em Deus, o que seja, né? Conseguiram resolver os seus problemas. Mas muitas continuaram com problemas. Não é porque as pessoas estão nos lugares altos que os seus problemas vão deixar de ser... vão deixar de continuar existindo, né? Então a minha pregação não pregava a questão da resolução dos problemas. Havia apenas a questão da salvação. E ainda eu também falava da possibilidade de que talvez havia a possibilidade das pessoas não receberem salvação, e é justamente o que a Bíblia falava. Eu falava, há também outras possibilidades. Mesmo que você peque, tudo bem, você pode ir para o céu, mas também, dependendo ali da quantidade de exagero, gravidade, pode haver outras consequências, e muito graves. Então, coisas sérias. Então, o que também, na verdade, foi adiantado. Eu dei passagem para as pessoas ir para os lugares altos. Os problemas delas iriam acabar. Outra coisa, também falei dos mandamentos, hein? Falei. Porque Apocalipse falava. Então, há também essa possibilidade de interpretação, a questão de resgate. Por mim, eu não sabia, né? Que as pessoas estariam nos lugares altos e não conseguiriam de alguma forma descer, o que eu acho meio retórica. Mas o resgate poderia ser feito por alguém, não tem problema. Primeiro, segundo, o fato de eu não saber como é que eu vou resgatar alguém que eu não sei. Ou mesmo tinha a questão dos filhos espirituais, que também só fiquei sabendo depois. E eu também estava me limitando a fazer isso porque, na verdade, Salomão meio diz algo um pouco contrário para eventualmente não fazer. Então eu achava melhor não fazer. Mas havia possibilidades contrárias, então era um tema debatível. Então também não podia ser cobrado em 2021, né? Porque tinha outro entendimento prevalente nesse sentido. Então, é isso aí. O resgate das pessoas. Claro, porque eventualmente eles vão tentar me tirar do ministério para que eu não pudesse ajudar as pessoas nesse sentido. Mas eu nem sabia, né? Eu não achava que eventualmente, como eu falei, eu trabalho com a questão de libertação parcial. Eles tinham libertação parcial para usar as informações do Novo Testamento para ajudar com os problemas do dia a dia, porque isso poderia ser utilizado para resolver os problemas do dia a dia. O Novo Testamento tem eficiência e eficácia em vários temas. Também, então, não é isso, né? Libertação total, não sei se conseguiria dar, havia a possibilidade de armadilha, então tinha essa também, né? É isso, então apenas esse complemento, né? A libertação total não poderia ser dada. Não, mas não sei, não adianta mais a capa espiritual. Não, então, se foi substituído, tudo bem, vou constatar as mentiras eventualmente usadas em aquela situação, e acho que não há problema nenhum em si o fazer, né? E aqui apenas justamente no caso do... Não, se bem que aí que tá, pra mim não havia, né? Bom, essa parte eu não vou falar. Mas o que o Nando Moura disse, não é bem isso. As pessoas estavam no alto. Libertação parcial. Não trabalho com as pessoas que estão no alto e não conseguem voltar. Eu trabalho, elas já têm informações do Novo Testamento para ajudar nos seus problemas do dia a dia. Elas não precisam tanto assim ainda, vamos dizer, da libertação total, que pode ser importante, mas talvez agora eu não consigo ajudar nesse quesito. Talvez eu possa ajudar em outro, né? Quando fui eventualmente tentar, inclusive, em uma das atividades, como eu já falei aqui, eu poderia eventualmente levar a pregação em 2021, né? Poderia levar, de repente, tentar levar essa informação. E eu fui perseguido, né? Em 2020 também outra atividade, que eu não sei se ia exatamente conseguir manifestar nada com palavras, né?
Mas uma outra atividade que eu também participei também fui perseguido, então aí que tá. Aqui eu consegui, né? Aqui eu fiz. Mas, é, justamente, se bem que eu também falei dos mandamentos em 2021, mas de repente, até pelo entendimento de Salomão, de repente em outra localidade, no ministério de igreja, era melhor não falar. Então, era uma solução, era melhor, uma sugestão que eu poderia, que eu estava aplicando a bem da verdade. Então, não acho que essa análise que eles estão fazendo é meio, eu diria, insuficiente. Ah, estão no lugar alto, tá. Entendo que pode haver um resgate, pode haver outras coisas que possam ser ensinadas. Mas não quer dizer que, estando nos lugares altos, ele já não tem informações importantes para resolver os seus problemas atuais aqui. E a questão dos lugares altos veio depois, é uma interpretação que eu nem entendi direito, a não ser atualmente, não em 2021. E nem sei se hoje entendo direito, mas entendo um pouco mais do que antes, do que outrora. Então, para a questão da resolução de problemas reais, problemas do dia a dia, no Novo Testamento tem vários. As epístolas de Paulo, os próprios testamentos testificam e trazem informações importantes nesse sentido. Libertação parcial, não trabalha com a questão dos lugares altos, tem que resgatar para voltar. Não, isso talvez possa ser uma libertação total. Mas não é isso que eu quero dizer, né? Não é a questão. Pode haver mais informações sobre a questão de libertação, mas ele já tem boas informações, não só para ir para os lugares altos, mas também para resolver problemas aqui da Terra, né? Problemas terrestres, né? Problemas do dia a dia. Então, isso aí eu acho um pouco uma falácia, né? E no fundo aquela coisa, Nando Moura sugere, não, o cristão conservador, só um cuidado, Nando Moura, quando você fala cristão conservador, porque quando depois você sugere a questão da árvore, o que leva aos lugares altos é justamente o caminho cristão conservador, né? O que leva as pessoas aos lugares altos, na verdade é isso aí, né? Ou que me levou a levar pessoas, se bem que não foi, porque a interpretação não faria sentido, porque eu não sou caminho, mas o que me levou a levar pessoas aos lugares altos, vamos dizer assim, né? Eu não estou falando de lugares altos no sentido de idolatria a outros deuses, alguma coisa assim. E se eventualmente era algo velado, e eu não sabia, mas se isso ocorreu dessa forma, o caminho cristão conservador acaba influenciando, acaba de alguma forma também influenciando a palavra, não só, né? O caminho cristão conservador também induz em momentos justamente essa questão de céu, de falar de céu, e fazer uma grande separação de céu e inferno. É isso aí. É isso aí, então, a questão do céu, eu falei principalmente falando do céu em relação ao quesito salvação, a minha perspectiva era justamente essa. Cristo estava fazendo isso, Cristo era o caminho. Né? Cristo era o caminho. E Deus nem sei se é um caminho exatamente para isso. Mas é a questão da árvore. Mas eu não posso ser caminho. Se eu sou árvore, eu não sou caminho. Eu poderia até ser árvore, mas o caminho não tem como. Se é a árvore que leva aos lugares altos. Né? E o caminho cristão conservador, no fundo, também leva a alguns lugares altos. Então, também mais essa questão. Acho que é uma contradição. Sugere o caminho cristão conservador, depois critica os caminhos altos, mas o caminho sugere os locais altos, mas o caminho cristão conservador leva aos locais altos. Então, é isso aí. Apenas esse complemento de informação. Deus é bom. Valeu.